Não é de hoje que a Amazônia é um tema dos mais importantes e mais discutidos não só no Brasil, como no mundo. Apesar de agora a mineração, a derrubada da floresta para a exploração madeireira e as queimadas tornarem a região cada vez mais foco de interesse da imprensa, das discussões políticas, a curiosidade do senso comum faz com que livros sobre a Amazônia sejam dos mais vendidos, filmes, documentários, reportagens, séries usam imagens dessa região ou para passar uma mensagem de preservação e até mesmo de pedido de socorro, ou para reforçar uma ideia bastante antiga de que é preciso explorar para que o progresso da região traga dividendos não apenas para o Estado brasileiro, como para a população que habita a Amazônia. Eu sou o professor Wesley Kettle, da Universidade Federal do Pará, e a nossa conversa de hoje é em torno das sociedades coloniais da Amazônia e a perspectiva histórica desse tema, com destaque para as interpretações da história que a Amazônia ganhou. É claro que não iremos esgotar o assunto, mas baseado no livro Amazônia, Modernização e Conflito, séculos 18 e 19, em especial no capítulo Fronteiras da História, Limites do Saber, a Amazônia e seus intérpretes, de autoria dos professores Jonas Marçal de Queiroz e Mauro César Coelho, vamos buscar pensar um pouco de que maneira essa discussão pode somar, pode contribuir com o desenvolvimento dos conteúdos de história. Euclides da Cunha, que dentre muitas ocupações podemos destacar engenheiro, naturalista, jornalista, professor, poeta, romancista e autor de obras como Os Sertões, nascido em 1866, no Rio de Janeiro, em sua trajetória percorreu os rios da Amazônia. Nessa oportunidade, ele teve a surpresa de encontrar uma floresta aos seus olhos exótica e interpretou essa paisagem como um registro do paraíso ou o próprio paraíso, e em seus escritos usou a ideia de um mundo em gestação, considerando a Amazônia e seus habitantes personagens de uma história sempre por acontecer, como se o desenvolvimento estivesse a um ponto a ser alcançado. É aqui então que podemos fazer a nossa primeira análise sobre ou reflexão sobre em que medida as aulas de história podem também ainda guardar esse registro do olhar de Euclides da Cunha, tendo a percepção de uma natureza amazônica desordenada, esperando que alguém de fora venha organizar. Uma natureza amazônica revolta, incompleta, e isso estaria, segundo essa visão, resultado da própria flora e fauna também revoltas, incompletas. Aí a gente pode pensar sobre os rios, sobre o clima e toda uma dificuldade que aqueles que vêm de fora enfrentam para percorrer os seus labirintos de águas e as trilhas na floresta e todo o clima, a umidade que desde tempos coloniais
os relatos dos viajantes registram. Mas nós podemos também encontrar, ao pensarmos essas diferentes interpretações sobre a Amazônia, autores que não concordavam com Euclides da Cunha e propunham outras interpretações sobre essa natureza, sobre essa região. Podemos citar Raimundo Moraes, Alfredo Landislau, Francisco Galvão, que criticam o desconhecimento por parte de visões como de Euclides da Cunha, que não levam em consideração, por exemplo, os saberes locais e como essas populações caboclas, os povos indígenas, por exemplo, para enumerar aqui alguns deles, tinham sim o conhecimento e percebiam uma organização e não uma revolta de todo o conjunto da biosfera dessa região. Uma preocupação de Euclides da Cunha e também de seus críticos era pensar quais as causas dos problemas sociais da região. E aqui uma segunda avaliação sobre essa questão da relação desse tema que nós estamos tratando com o ensino de história é como a prática docente e o desenvolvimento do conteúdo também estão preocupados em pensar sobre os problemas sociais dessa região. E nós encontramos, então, Euclides da Cunha julgando que os problemas sociais encontrados por ele na Amazônia, seja na sua visita ou também na literatura que ele teve acesso e que fala dessa região, fosse resultado da influência do que ele chamava de influência infernal da natureza. Construir, portanto, uma aula de história que repita esse tipo de interpretação é deixar de lado quanto desses problemas sociais advém da ganância do capital, e aqui falamos do presente e também do passado, né? Como esse capital explorador desenvolveu práticas predatórias que retiravam recursos e não distribuíam esses recursos entre a população moradora e o descaso do governo federal, e não pelo fato de ser uma região, como Euclides da Cunha chama, de mundo em gestação. Um outro ponto que nós queremos chamar a atenção é como esse tipo de interpretação estava circunscrito ao modelo de história nacional do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que tinha por característica um modelo de história elitista, centralizador, que tinha ideais de civilização e progresso muito próprios, reconhecendo, por exemplo, nos povos indígenas, elementos de entrave ao que eles chamavam, o corpo técnico do IHGB e também do governo, ou melhor dizendo, dos governantes, um entrave ao progresso, à modernização. Aqui, então, podemos pontuar uma terceira questão, que é a de como uma educação emancipadora deve questionar esses padrões ditos civilizados. Então, aqui a minha proposta é pensar, conduzir a aula para questionar essas referências de modelo da história nacional do IHGB. E isso é tão forte e tão arraigado que a historiografia teve, e ainda tem, ao meu ver, dificuldade de libertar, pelo menos parte dela, de se libertar dessa visão, né? E isso se espraia a outras áreas do conhecimento, né? E da própria sociedade, né? Da imprensa, que são componentes da nossa sociedade que interferem diretamente na compreensão de mundo das alunas e dos alunos do ensino básico.
quando essa historiografia procura se libertar dessa compreensão euclidiana, ela algumas vezes acaba indo ao extremo oposto. Então, é importante pontuarmos aqui características como a inspiração positivista mal trabalhada dessa historiografia, que fazia uso de uma crônica oficializada do poder e não poderia ser de outra maneira. No entanto, o que nós queremos destacar aqui é a falta de criticar essa documentação, por exemplo, né? E a conquista de governadores, generais registrada nesse conjunto de crônicas oficiais. Dessa forma, nós temos então um outro personagem muito importante nessa nossa conversa, que é o historiador Arthur César Ferreira Reis. Nascido em Manaus em 1906, foi um importante político e, em alguma medida, reconhecido como historiador oficial de uma história da Amazônia colonial. É preciso pontuar que Arthur César Ferreira Reis é um personagem que está presente nas melhores teses, dissertações, livros sobre a temática da Amazônia colonial. Esse historiador, que morreu aos 87 anos de idade, exaltou em suas pesquisas temas como desenvolvimento e integração regional, sempre buscando a valorização da Amazônia, pelo menos do seu ponto de vista. Considerava que o problema estaria na República Velha e era adepto do Estado forte e centralizador. E isso, para Arthur Reis, seria a solução para uma Amazônia cheia de problemas. Ou seja, o Estado, a ação planejada, organizada pelo governo federal, traria o progresso e a modernização tão almejados pela população e pelo Estado brasileiro de uma maneira geral. O professor Arthur César Ferreira Reis, político, estava intimamente ligado ao regime militar e podemos reconhecer que foi ele quem consagrou a periodização da história, que muitas vezes é seguida por nós, historiadores e historiadoras, em que o ponto de partida da discussão são os descobrimentos. E aqui há uma característica forte do eurocentrismo. Então, as primeiras descrições partem desses europeus exploradores que vêm para a Amazônia. A presença e a negociação de personagens holandeses e ingleses que circulam pelos rios da região e que estabelecem contatos com os mais variados objetivos com as populações que já habitavam há muito essas terras. Um segundo momento é o esforço metropolitano, em que parte de Lisboa a intenção de modernizar essa região, além de eliminar os invasores que estavam aqui, então esquadras estrangeiras, não portuguesas, uma espécie de, entre aspas, diplomacia, na medida em que estabeleciam colaboração com os indígenas para a ocupação, e invasão desse espaço, e também o reconhecimento da natureza, da flora e da fauna. Então, esse ano de 1751 é reconhecido por Arthur César Ferreira Reis como o momento de aceleração do processo de evolução. E aqui, processo de evolução nas palavras do político e historiador do qual estamos tratando. Ainda nesse sentido, podemos identificar
como tópicos a modernização das relações sociais, uma nova política indigenista, o uso da língua portuguesa e a agricultura. Então, aqui nós temos mais um ponto de análise, que é pensar como é que ainda as aulas de história estão pautadas nessa forma de pensar que Arthur César Ferreira Reis consagrou, né, podemos dizer assim, em que o resultado de tudo isso é uma epopeia da ocupação portuguesa. A nossa proposta é encaminhar uma reflexão que faça os alunos pensarem primeiro em que medida a atuação desses estrangeiros, desses europeus, é predatória e invasora, especialmente. Como a escrita dessa história e a aula construída a partir dessa visão, ela exclui os personagens indígenas e negros e reforça a ideia do mito da democracia racial. Não podemos perder de vista também que essa forma de pensar está relacionada à formulação da ideia de nação do Brasil, né? A nacionalidade brasileira, a partir justamente de uma suposta cooperação com os indígenas e o que autores como Arthur César Ferreira Reis chamam de mamelucos também, tendo o centro do poder nas mãos da administração pombalino, né, do Marquês de Pombal, seguindo inclusive uma tradição historiográfica portuguesa, que propunha e exaltava a transformação econômica, focalizava na política indigenista como um movimento arrojado da metrópole. A crítica que os professores Jonas Queiroz e Mauro Coelho apontam em seus estudos é de que Arthur César Ferreira Reis acreditou demais nas fontes, ou pelo menos não fez perguntas apropriadas para que houvesse uma outra interpretação que considerasse o protagonismo de negros e indígenas nessa narrativa. Quando o professor de história segue essa visão de mundo, teremos uma aula que, assim como Arthur César Ferreira Reis, defende o Estado intervencionista na organização das relações sociais, inclusive no comportamento dos seus moradores, no caso aqui dos moradores da região amazônica. E antes de encerrarmos a nossa conversa, ainda podemos chamar a atenção para os estudos do professor Ciro Flamarion Cardoso, que faleceu no ano de 2013 e nos deixou inúmeras contribuições de referência para o estudo da história do Brasil. Destacamos aqui o texto de sua autoria intitulado Economia e Sociedade em Áreas Periféricas, Guiana Francesa e Pará, no qual o professor Ciro Cardoso confronta, em parte ao menos, as ideias de Arthur César Ferreira Reis, redimensionando, por exemplo, a importância da política pombalina e levantando questionamentos sobre essas vantagens, né, que a metrópole traria. Então, apontando para reconhecermos desvantagens em relação à metrópole. Nesse ponto, o professor Ciro Flamarion Cardoso questiona as particularidades naturais que devem ser observadas no estudo da Amazônia colonial e a motivação da conquista por parte dos portugueses quanto aos seus objetivos políticos, militares, em lugar de pretensões econômicas, como
forma de refletirmos com maior amplitude sobre aquilo que nós falamos no início da nossa conversa, os problemas sociais que enfrentaram e enfrentam a Amazônia desde a colônia até o tempo presente. Ainda é importante mencionarmos autores que são mais críticos a essa forma de interpretar a história da Amazônia colonial, como Carlos Araújo Moreira Neto, Leila Perrone Moisés, que exaltam ações ideológicas por parte do governo português. Ainda há outras duas interpretações sobre esse período histórico na Amazônia é considerar o Diretório dos Índios como resultado, como uma política, resultado mais de uma cultura europeia e não apenas exclusivamente, partindo do seio da metrópole portuguesa, e a transposição do modo de vida português para os trópicos, como bem apontam os professores Jonas Queiroz e Mauro Coelho, redimensionando, portanto, a atuação e o protagonismo do Estado português. Dessa forma, temos aqui na nossa conversa a preocupação de pensarmos como essa discussão sobre as diferentes interpretações da história da Amazônia colonial podem contribuir para o ensino de história do Brasil, na medida em que o professor, a professora, tem a consciência de que existem diferentes narrativas e que essas diferentes narrativas, todas elas são políticas, seja para excluir personagens como os indígenas e os negros que tiveram protagonismo ou exaltar o papel do Estado intervencionista na região. A ideia de que o Salvador ou a salvação não está na própria articulação dos moradores dos Amazônidas, mas esse Salvador ou a salvação sempre virá de fora. No meu julgamento, essa é uma ideia bastante problemática e que traz mais prejuízo à construção da cidadania dos alunos do que benefícios. Essa conversa foi para que nós pudéssemos refletir um pouco sobre a importância de questionar autores, mesmo os mais consagrados, e que são extremamente importantes e fundamentais para pensarmos a história da Amazônia colonial, e buscar questionar essas visões a fim de ampliar a compreensão dos estudantes sobre essa importante região do Brasil, que é a Amazônia, nos tempos coloniais.